Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora o estudo do livro Buriti Mais Ciências para o quarto ano. Começamos hoje na unidade 1, A Vida que a gente não vê. No capítulo 1, A Invenção do Microscópio. Vamos ao estudo? O texto inicia trazendo a informação de que a invenção do microscópio foi fundamental para a descoberta de novos conhecimentos. Vejam bem, o texto está dizendo também que a tecnologia, coloquei o sinalzinho de mais tecnologia é igual a mais conhecimento. O microscópio, que é esse objeto que nós vamos estudar nesse capítulo, é um equipamento tecnológico e é com ele que é possível descobrir novos conhecimentos. É sobre isso que está tratando o texto nesse momento. Esse equipamento possui uma função de ampliar a imagem dos objetos. Para estudar um objeto, seja uma planta, um inseto, uma gota de sangue ou qualquer outra coisa que se deseja observar, é necessário fazer isso bem de perto e enxergar todas as suas pequenas partes para conhecer melhor. Os microscópios são utilizados, por exemplo, em salas de aula, por estudantes, na indústria para observar novos produtos e em pesquisas de laboratório para descobrir doenças e remédios. Eles ampliam a imagem de seres vivos, materiais e objetos, permitindo ver detalhes que não seriam possíveis a olho nu. Nossa vida, pessoal, está repleta de equipamentos tecnológicos. O microscópio é um exemplo de equipamento tecnológico que melhorou a vida dos cientistas. Mas a nossa vida também está repleta de equipamentos tecnológicos. Alguns exemplos nós temos na nossa vida: televisão, celulares e automóveis. São exemplos de equipamentos tecnológicos que mudaram a nossa vida, que melhoraram a nossa vida, que facilitaram. É o mesmo que ocorre com os microscópios. Eles facilitaram a vida dos cientistas, porque permitiram aos cientistas enxergar mais de perto objetos, partículas minúsculas. E ao enxergar melhor, podem conhecer melhor e propor novos conhecimentos e soluções para problemas. O texto segue mostrando que o microscópio possui uma lente, e essa lente é que amplia a imagem dos objetos. Está aqui no texto. Ó. E aqui nós temos um exemplo de um objeto que você já deve ter visto, uma lupa. O que é uma lupa? É uma lente, né, que é utilizada para ampliar a imagem dos objetos, que no caso estamos falando de uma folha. Então a lente é uma parte importante do microscópio e é com ela que é possível ampliar os objetos. Seguimos então para a próxima imagem. Nessa unidade 1, nós vamos tratar sobre o universo das coisas minúsculas, das coisas que não podem ser vistas ao olho nu. E se elas não podem ser vistas a olho nu, nós precisamos então de um equipamento tecnológico para poder enxergá-las. E no caso estamos falando aqui do microscópio. Antes da invenção dos microscópios, os pesquisadores propunham hipóteses para explicar as doenças. Por exemplo, de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais resumida, o cientista que propõe uma hipótese é como se ele estivesse dizendo: eu acho que é assim. Eu acho que funciona assim. Isso é uma hipótese. É algo que o cientista, o pesquisador, imagina que seja de uma tal forma. Imagina que algo possa ser explicado de tal maneira específica. Mas ele não tem certeza.
Ele não tem como comprovar aquilo. Por isso, é uma hipótese. Após a invenção do primeiro microscópio, os cientistas foram melhorando a ferramenta, colocando mais lentes e ampliando mais os objetos. Faziam isso porque queriam conhecer as menores partes dos objetos. E isso era possível com as lentes dos microscópios. Então, os cientistas queriam estudar os objetos pequenos, as coisinhas pequenininhas que eles não conseguiam ver, e propunham essas hipóteses, mas não havia uma comprovação científica. Depois que inventaram aqui o microscópio, o cientista começou a observar esses objetos, esses seres vivos, esses organismos pequenos. E ao observar esses objetos, ele começou a conhecer as suas partes menores e pôde então chegar a conclusões científicas, não apenas hipóteses, mas conclusões científicas que o ajudaram a explicar o universo dessas coisas minúsculas. Observando a próxima imagem, você pode perceber que, além das lentes, outro componente importante no funcionamento do microscópio é a luz. E nós vemos isso nessa imagem aqui, ó. Percebam que nós temos aqui o cientista com a lente e aqui a luz. A luz, junto com a lente, tem um papel fundamental no funcionamento do equipamento microscópio. A luz, atravessando a lente, amplia a imagem do objeto. E o texto segue mostrando a evolução do microscópio. Então isso aqui é bem básico, ó. Com o passar do tempo, o equipamento foi melhorando com novas tecnologias, novas maneiras de posicionar a lente, novas fontes de luz, novas combinações de lente e luz. Foi melhorando o equipamento, foram surgindo novas tecnologias. E o microscópio foi cada vez mais evoluindo, se tornando uma ferramenta tecnológica mais poderosa, com maior poder de ampliação. E o texto segue dizendo aqui que nós temos então, hoje, atualmente, dois tipos de microscópios. São os ópticos, eles ampliam uma imagem 400 vezes. Você pega uma imagem aí de uma formiguinha, coloca num microscópio óptico e ele vai ampliar essa imagem 400 vezes. E temos os microscópios eletrônicos, que ampliam uma imagem 2 milhões de vezes. Então, percebam o quanto poderosa é essa ferramenta tecnológica e o quanto ela facilita a vida dos cientistas na hora de estudar um objeto, um animal, um ser vivo ou um micro-organismo muito pequeno. E o texto traz aqui um exemplo. Observando uma mosca, né, que tem um tamanho de 1 centímetro, num microscópio eletrônico que amplia 70 vezes. Então vocês observam aqui, já é um pouco maior. Agora aqui a visão é bem mais ampliada, é bem mais fácil ver todas as partes da mosquinha, né, do inseto aqui. Então percebam a importância do objeto, do equipamento tecnológico microscópio para os cientistas, para que eles conseguissem entender melhor os objetos e assim propor soluções para a nossa vida. Assim, nós fechamos o estudo do capítulo 1 do livro de ciências, falando sobre a invenção do microscópio e sua utilidade. E nos próximos capítulos vamos estudar essas estruturas do universo das coisas minúsculas. Eu quero finalizar esse vídeo fazendo alguns pedidos. Se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, inscreva-se no meu canal do YouTube. Deixe seu like no vídeo e escreva um comentário. Pode ser uma dúvida ou uma sugestão. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau!